No vídeo de hoje a gente vai estar tentando chegar na resposta definitiva, pessoal. Qual é de fato a melhor televisão para estar jogando jogos de videogame? São as televisões OLED da LG ou são as televisões Mini LED da Samsung? E para fazer esse vídeo eu separei algumas características que eu considero que são coisas relevantes na hora de estar se jogando jogos de videogame e a gente vai ver a partir de agora qual das duas televisões entrega mais vantagens para os jogadores. E sem enrolar, já vamos para a primeira característica, que é o contraste, pessoal. E lembrando que o contraste é uma característica extremamente importante na qualidade da imagem, especialmente em jogos mais escuros. E nesse sentido, sem sombra de dúvidas, as duas televisões entregam um contraste de altíssima qualidade. Entretanto, se fosse para escolher uma vencedora aqui, sem dúvidas seria a televisão ou as TVs OLED da LG, então tá 1-0 para as televisões da LG. A próxima questão que eu separei é em relação a qual televisão entrega pra gente o melhor nível de preto, e sem sombra de dúvidas, mais uma vez, a melhor televisão aqui são as televisões OLED, como por exemplo a OLED C2 aqui atrás de mim. Afinal de contas, a televisão OLED utiliza uma tecnologia que permite que cada pixel consiga se iluminar e se apagar individualmente, e dessas formas as televisões OLED conseguem entregar pra gente um nível de preto perfeito. Já as televisões Mini LED da Samsung também conseguem entregar pra gente um excelente nível de preto. Entretanto, se a gente for pegar, por exemplo, as últimas 3, 4 televisões Mini LED da Samsung que a gente testou recentemente aqui no canal, a gente vai ver que todas essas televisões Mini LED da Samsung apresentaram um nível de efeito Blumen diferente de uma televisão para outra. E lembrando que o efeito Blumen é extremamente importante quando a gente está falando de nível de preto. E para quem não conhece, o efeito Blumen basicamente é quando você está vendo uma cena que é muito escura, especialmente se o fundo é 100% escuro e na frente a gente tem ali um objeto mais brilhante. Nesse tipo de caso, as televisões Mini LED da Samsung têm um pouco desse efeito Blumen, especialmente se tu assiste de um ângulo lateral. Isso é algo que pode variar ali de TV para TV nas televisões Mini LED da Samsung, e essa é uma questão que a gente não tem nas televisões OLED da LG, então agora fica 2-0 para a LG. O próximo ponto que eu separei é em relação ao brilho das televisões, e aqui, sem sombra de dúvidas, agora a vencedora são as televisões Mini LED da Samsung, que conseguem entregar pra gente muito mais brilho se comparado às televisões OLED atuais da LG. Então, se você estiver jogando, por exemplo, um jogo mais brilhante, especialmente se é um jogo ali com suporte para HDR, a televisão da Samsung, ou no caso as TVs Mini LED da Samsung, vão conseguir entregar pra gente imagens muito mais impactantes visualmente por causa do brilho que ela tem a mais. Inclusive, a gente está até mostrando para vocês algumas imagens onde fica bem claro que de fato existe uma diferença bem grande de brilho entre essas televisões. Eu só acho que é importante deixar bem claro que essa diferença grande de brilho que vocês estão vendo agora não acontece em todas as cenas. Na maior parte do tempo, o brilho das duas televisões com os jogos de videogame é sim ali num grau bem equilibrado. Entretanto, na hora que a gente joga um jogo que pede mais brilho, daí sim, nesses momentos, nessas partes em específico, a televisão ou as TVs Mini LED da Samsung tem uma grande vantagem, então agora está 2-1 para a LG. E antes de partir para a próxima característica, pessoal, se vocês estão gostando do vídeo, curtem aqui o conteúdo do canal, não esqueçam de deixar o gostei nesse vídeo, é super ultra mega importante pra gente. E se por acaso você é novo aqui no canal, ou mesmo que você já acompanha a gente mais tempo, dá uma olhadinha aqui embaixo, confirma se você realmente está inscrito aqui no canal para não perder os próximos vídeos. E também lembrando, pessoal, se vocês estão procurando uma televisão nova para comprar, aqui vai uma super ultra mega dica para vocês. Aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, e diariamente lá a gente coloca oferta de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece de fato uma boa oferta de uma TV em uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês, e é de graça para entrar nos grupos. Os links vão estar aqui embaixo caso queiram entrar. A próxima característica que eu separei é em relação às cores das televisões, e quando eu digo cores, eu não estou me referindo aqui necessariamente a qual televisão tem as cores mais bonitas, até porque esse tipo de coisa eu acho que já entraria muito no campo pessoal. Algumas pessoas poderiam achar as televisões da LG com cores mais bonitas, e eu consigo entender perfeitamente se outras pessoas prefiram ali as televisões da Samsung em relação às cores. O que eu quero deixar bem claro aqui é que quando eu falo em relação às cores, eu estou me referindo à precisão das televisões,
o quão precisas são as cores delas. E nessa questão, a televisão vitoriosa vão ser as televisões OLED da LG, que conseguem entregar pra gente uma precisão maior em relação às cores. Nessa imagem que vocês estão vendo agora, por exemplo, tentem perceber que a televisão da Samsung Mini LED entrega tanto brilho pra gente que às vezes esse brilho a mais inclusive engole detalhes do cenário, detalhe das cores, por exemplo. Então é uma vantagem que as televisões OLED da LG de fato possuem. E eu sei, pessoal, que mexendo nas configurações da televisão da Samsung, a gente consegue melhorar bastante esse tipo de coisa, caso seja algo que incomode vocês. Inclusive a gente já fez aqui no canal um vídeo mostrando como faz isso, inclusive a gente vai deixar aqui embaixo no campo da descrição, caso vocês queiram dar uma olhadinha. De qualquer forma, mesmo depois de mexer na televisão da Samsung, a televisão da LG ainda continua ali com uma pequena vantagem em relação à precisão das cores, então o placar agora é 3-1 para LG. A próxima característica que eu separei é em relação ao efeito de rastro, pessoal, que é um efeito ali mais para usuários mais detalhistas, mais exigentes, que é basicamente o seguinte: quando a gente está jogando jogos de videogame, especialmente se é um jogo que tem movimentos muito rápidos, existe uma tendência a ficar um rastro por trás da imagem em movimento. E nesse sentido, as duas televisões são muitíssimo boas. Entretanto, se fosse dar a vitória para uma dessas televisões, mais uma vez a vitória ficaria com as televisões OLED da LG. Já no caso das TVs Mini LED da Samsung, elas também mandam super bem nessa característica. Entretanto, eu percebi que isso pode variar um pouco de TV para TV. Por exemplo, baseado nos testes que a gente faz aqui no canal, a gente percebeu que as televisões Mini LED da Samsung, que tem um painel ADS, e ao mesmo tempo com essa televisão ADS, se a gente está jogando um jogo que não tem suporte para VRR, às vezes, se tu tiver um olhar mais atento, tu pode sim conseguir enxergar um certo efeito de rastro, a depender do jogo e das cores que estão passando ali na tela. Já nas televisões ainda, Mini LED da Samsung, quando são de painel VA, eu não observo esse tipo de efeito. Então, como existe esse tipo de variação, eu estou dando aqui a vitória para as televisões OLED da LG, mas eu queria deixar claro que esta característica que eu estou analisando aqui é mais para aqueles usuários muito detalhistas. Eu tenho certeza, inclusive, que muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo devem ter uma televisão Mini LED da Samsung com painel ADS, como por exemplo a QN83B ou a QN85B, e nem sequer devem ter percebido esse tipo de coisa. Então, um detalhe pequeno, mas enfim, vitória novamente aqui para a LG, e o placar agora é 4-1 para as televisões OLED da LG. A próxima característica que eu separei é em relação ao efeito de tela suja, que também pode ser conhecido ali como uniformidade de cor, ou também é conhecido ali como DSE. Mas o que é esse tal de efeito de tela suja, uniformidade de cor? Basicamente é o seguinte, pessoal, esse tipo de questão faz referência ao quão bom uma televisão consegue reproduzir uma mesma cor por uma área muito grande da tela ao mesmo tempo. Então imagina que você está lá jogando o jogo e você olha para um céu azul, ou então você olha para um céu com várias nuvens brancas, ou você olha para o mar, ou então você está de frente para uma parede que tem mais ou menos a mesma cor. Nesse tipo de caso, quando as televisões estão reproduzindo ali a mesma cor por uma área muito grande da tela, se a televisão tem uma boa uniformidade de cor, essa televisão vai te mostrar uma imagem muito boa, muito limpa visualmente falando. Entretanto, se a televisão não tiver uma boa uniformidade de cor, nesses momentos em particular, tu vai observar na tela ali que de fato ela não está conseguindo reproduzir as cores de forma uniforme, criando dessa forma um certo efeito de tela suja. Inclusive nas imagens que vocês estão vendo agora, são imagens ilustrativas para vocês entenderem esse tipo de efeito. E nessas imagens não é com uma televisão OLED e também não é uma televisão Mini LED. Para essas imagens que vocês estão vendo agora, é com a televisão Nano 7.5 da LG, que é uma televisão que nesse sentido ela realmente decepciona bastante, e a gente está mostrando a imagem dessa televisão em particular para vocês entenderem direitinho o que esse tipo de efeito causa na tela. Já nas televisões OLED e Mini LED da Samsung, sem sombra de dúvidas, elas são muito melhores se comparado à TV Nano 7.5 que a gente ilustrou para vocês nesse exemplo. De qualquer forma, a gente, através das câmeras, não conseguiu captar esse tipo de efeito nas televisões da Samsung e da LG de uma forma que ficasse muito claro para vocês verificarem. Por isso, então, a gente decidiu mostrar na televisão Nano 7.5 da LG. Mas e aí, quem que é a vitoriosa aqui nessa questão da uniformidade de cor? OLED ou um Mini LED da Samsung? A vitoriosa, sem sombra de dúvidas, são as televisões
mais uma vez, OLED da LG, pessoal. Elas entregam pra gente uma melhor uniformidade de cor se comparado às televisões mini LED da Samsung, então você vai observar menos desse tipo de efeito que a gente acabou de mostrar para vocês. Não significa que as televisões OLED da LG sejam perfeitas nesse sentido, mas são sim melhores se comparado às televisões mini LED da Samsung. Também acho que é importante pontuar aqui que esse tipo de efeito pode variar de unidade para unidade. Então, por exemplo, se a gente comparar duas televisões mini LED da Samsung que sejam iguais ali, sejam duas QN90B, por exemplo, pode ser que a gente tenha ali uma certa diferença na questão da uniformidade de cor. De qualquer forma, se for levar em consideração as TVs que a gente já testou aqui no canal, as televisões OLED sempre foram melhor que as televisões mini LED da Samsung nessa característica, só que é um detalhe aqui mais para usuários mais exigentes. De qualquer forma, se você é mais exigente, sim, a televisão OLED é melhor aqui, então o placar agora está 5-1 para as televisões da LG. O próximo ponto que a gente pegou para comparar aqui é em relação ao ângulo de visão dessas TVs, e aqui, sem sombra de dúvidas, mais uma vez, as televisões OLED da LG tem uma vantagem. Já no caso das televisões mini LED da Samsung, é bom deixar bem claro que isso pode variar de unidade para unidade. Por exemplo, se a gente for comparar a QN90B da Samsung de 50 polegadas com a mesma QN90B, só que de 55 polegadas, vai ter ali uma variação no ângulo de visão. Então o ângulo de visão das TVs mini LED da Samsung podem variar bastante, chegando de um ângulo de visão bem mais ou menos para um ângulo de visão bom. Já nas televisões OLED da LG, a gente sempre vai ter um ângulo de visão que é extremamente bom. Então aqui é ponto para ela, e agora o placar fica 6-1 para as TVs OLED da LG. Uma outra característica que eu poderia parar aqui para analisar é em relação ao input lag dessas televisões, que é o tempo que elas demoram para responder aos nossos comandos. Entretanto, em relação ao input lag, eu decidi aqui não dar pontuação para nenhuma dessas televisões, porque as duas são extremamente boas, pessoal. E as duas têm uma diferença ali de 1-2 milissegundos de uma televisão para outra, que é uma diferença que provavelmente ninguém ou quase ninguém nem sequer vai reparar. Então eu não acho que faça sentido aqui dar pontuação para uma ou para outra. Então, nesse sentido, nenhuma das duas vão ganhar pontuação. Eu até poderia, né, dar pontuação para as duas, já que as duas são muito boas. Mas enfim, para facilitar aqui nessa questão, eu não vou dar pontuação para nenhuma e as duas mandam muito bem. Uma outra característica também bem importante de estar se comparando é em relação aos recursos e às funcionalidades que essas televisões entregam para os jogadores. Entretanto, aqui, mais uma vez, eu decidi não dar a pontuação para nenhuma dessas TVs, porque isso é algo que pode variar muito da plataforma que você está jogando videogame. Por exemplo, se você é um jogador que está com consoles de nova geração, para você quais são as coisas mais importantes? Resolução 4K, ter HDMI 2.1, suporte para uma taxa de atualização de 120 Hz e ter ali VRR, HDR, enfim, essas são as características mais importantes que você está procurando, e as duas televisões possuem todos esses recursos. Entretanto, a depender da sua plataforma, a gente tem algumas diferenças. Por exemplo, no caso do Xbox Series X ou S, essa é uma plataforma que te dá a possibilidade de jogar jogos em Dolby Vision. Então, nesse tipo de caso, talvez seja mais interessante para você procurar uma televisão que te dê suporte para Dolby Vision, como no caso das televisões OLED da LG, que te dão suporte a esse tipo de tecnologia. Já no caso, se você é um jogador de PlayStation 5, o Play 5 não tem suporte para Dolby Vision, então para você meio que tanto faz se a televisão vai ou não vai ter suporte para esse tipo de tecnologia. Então isso é algo que você tem que analisar a depender da plataforma que você está jogando. Então aqui, mais uma vez, nesse ponto em específico, eu decidi não dar pontuação para nenhuma das TVs. E agora que a gente já analisou todas as características que eu considerei aqui mais importante, a gente tem então o placar final, que é de 6-1 para as televisões OLED da LG, pessoal. Ou seja, ela ganhou por bastante aqui. Mas se você tem uma televisão da Samsung na sua casa ou prefere as televisões da Samsung, não precisa ficar chateado comigo, tá, pessoal? Inclusive lá em casa eu tenho uma televisão da Samsung, e é na TV da Samsung que eu jogo lá em casa, uma televisão de 2019, inclusive. De qualquer forma, esse placar de 6-1 não reflete muito bem do meu ponto de vista
a diferença entre essas televisões, porque dá muito a sensação que a televisão OLED é infinitamente melhor, o que eu não acho que seja necessariamente verdade. Então, para esse finalzinho aqui do vídeo, eu decidi dar uma pontuação diferente para essas televisões. A gente viu que a LG ganhou de 6-1, super justo para ela, mas eu decidi agora dar uma nota individual para cada uma dessas características que a gente analisou aqui, para chegar numa média final e ver qual é a nota geral que essas duas televisões vão receber aqui no vídeo. Então vamos lá, pessoal. Na questão do contraste, se fosse para dar uma nota, eu daria 10 para as TVs OLED e um 9 para as televisões mini LED da Samsung. No nível de preto, eu daria 10 novamente para as TVs OLED e daria 9 para as TVs mini LED da Samsung. No brilho, eu daria 8 para as TVs da LG e daria 10 para as televisões da Samsung. Na questão ali das cores, na precisão das cores, eu entregaria 9,5 para as televisões OLED e daria um 9 para as televisões da Samsung. Na questão do efeito de rastro, eu daria 10 para as televisões da LG, né, as televisões OLED, e daria 9 para as televisões da Samsung. Na uniformidade de cor, eu daria 9,5 para as TVs OLED e 8 para as televisões da Samsung. Na questão do ângulo de visão, daí eu daria 10 para as televisões OLED e uma nota 8 para as televisões da Samsung. E agora que a gente deu todas essas notas, se fosse para fazer uma média geral, a nota seria a seguinte, pessoal. Seria 9,5 para as televisões da LG, né, as TVs OLED, e uma nota 8,8 para as televisões mini LED da Samsung. Mas eu ainda faria uma rápida alteração nessa nota, que é a seguinte: se a gente for analisar as notas que eu dei individualmente para cada característica, a gente vai ver que na questão do brilho e na uniformidade das cores foi onde a gente teve as maiores diferenças. Por conta disso, eu acho justo dar um peso 2 para essas duas características, brilho e uniformidade de cor, para elas valerem mais na média final. Eu até poderia fazer isso também com a questão do ângulo de visão, que também teve uma diferença grande ali nas notas, né? Uma ganhou 10 e a outra ganhou 8. Só que na questão do ângulo de visão, eu vou deixar valendo 1 ainda, porque o ângulo de visão é algo que, se você ver de frente, não vai fazer diferença. E além disso, no caso das televisões mini LED da Samsung, como elas podem variar muito na questão do ângulo de visão, eu vou continuar mantendo aqui peso 1 para o ângulo de visão. Então vamos lá, refazer as notas, dando peso 2 agora para o brilho e para a uniformidade de cor dessas televisões. E fazendo então essa atualização aqui na nota, as notas seriam a seguinte: 9,3 para as televisões OLED da LG e 8,8 ainda ali para as televisões mini LED da Samsung. E agora sim, eu acho que são notas aí bem justas para essas televisões. E tem uma coisa também bem importante que eu queria ressaltar aqui, pessoal. Essas notas que eu dei aqui são notas gerais para as TVs mini LED da Samsung e para as OLED da LG. E por que eu digo notas gerais? Porque se a gente for analisar todas as televisões mini LED da Samsung, colocar uma no lado da outra e dar essa mesma nota para cada uma delas, as notas provavelmente seriam diferentes. Seria ali um pouco maior que esse 8,8 ou um pouco mais baixo, porque as televisões vão ter variação no ângulo de visão, no nível de preto, no brilho, sabe? Então, essa nota que eu dei de 8,8 é uma nota geral, mas fiquem sabendo, né? Fica aí o aviso, que poderia ser um pouco mais, um pouco menos, a depender da televisão mini LED em específico que a gente estaria analisando. E a mesma coisa, obviamente, também vale aí para as televisões OLED da LG. E também tem uma outra coisa que eu acho importante de deixar claro aqui nesse vídeo, tá, pessoal? É uma informação que eu acho relevante, que é a seguinte: nesse vídeo a gente está se focando nas televisões mini LED da Samsung. Entretanto, no mercado de televisões, a TCL e a Philips também possuem televisões de tecnologia mini LED. Inclusive, no futuro, se vocês quiserem, a gente pode estar comparando aí as TVs mini LED de todas essas marcas para descobrir de fato quais são as melhores. Já no caso das televisões OLED, pelo menos no momento em que eu estou gravando esse vídeo, só a LG vende televisões de tecnologia OLED aqui no Brasil. Entretanto, no futuro é bem provável que outras marcas, como a Philips e a própria Samsung, também tragam televisões de tecnologia OLED aqui para o Brasil. E quando esse momento chegar, quem sabe a gente também traz um vídeo aí comparando as televisões OLEDs de todas essas marcas para descobrir quais são as melhores. E pessoal, eu já esquecendo de um detalhe que com certeza muitas pessoas vão comentar, e eu acho que é algo justo de se mencionar aqui nessa parte final do vídeo, que é a respeito do temido burn-in, né, pessoal? Muitas pessoas têm medo de comprar
televisões de tecnologia por conta do burn-in, que basicamente é o seguinte: quando você está jogando um jogo de videogame, se esse jogo possui muitas imagens estáticas, como por exemplo esse minimapa aqui no canto, e você joga muito desses jogos que tem imagens estáticas, e quando eu digo muito é horas e horas e horas, por meses e meses e meses, existe uma tendência que a longo prazo essas imagens fiquem levemente sombreadas aqui na sua televisão, e basicamente esse é o burn-in. E apesar da LG ter melhorado bastante nos últimos anos em relação a isso, não é algo que foi 100% solucionado, vamos colocar assim. Então é algo que vale a pena avisar aqui nesse vídeo. Inclusive, se você for comprar uma televisão de tecnologia OLED, eu sugiro sim que você tome ali alguns cuidados especiais, entre no menu da televisão e ative esses recursos que vocês estão vendo ali na tela para estar preservando mais a vida útil da sua TV. Inclusive, uma outra dica que eu dou é a seguinte: normalmente agora nos jogos mais atuais, pelo menos, os jogos que tem minimapa, barrinha de vida, o próprio menu do jogo permite que você consiga tirar essa barra de vida, esse minimapa, e deixe ele dinâmico. Então é algo que eu sugiro ali que também você faça com os seus jogos de videogame, que são coisas simples que você pode estar fazendo para estar preservando aí por mais tempo a sua televisão OLED. E eu sei que esse tipo de detalhezinho é algo que eu sei que muitas pessoas vão achar chato. Eu não quero comprar uma televisão para ficar tomando esse tipo de cuidado. Bem, nesse tipo de coisa, então o mais correto seria aí ir nas televisões de tecnologia mini LED, já que não devem sofrer desse tipo de problema em particular, pelo menos. Mas agora eu quero saber, pessoal, qual é a nota que vocês dariam para essas televisões? Qual nota você daria para esse vídeo? Gostou? Não gostou? Não esqueça de dar o gostei, pessoal, se você chegar até o final. Esse tipo de vídeo dá bastante trabalho de fazer e o apoio de vocês é extremamente importante. E lembrando mais uma vez, aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link do nosso grupo do WhatsApp, do Telegram. Se surgirem boas ofertas dessas ou de outras televisões, a gente vai avisar para vocês, e é de graça para entrar e participar. Mas enfim, se fosse para fazer um resumo geral, as televisões OLED saíram vitoriosas aqui desse combate. Isso não significa que você não possa preferir as televisões da Samsung. A TV da Samsung, por exemplo, ganhou no brilho. Talvez o brilho para você vale como um peso 10, por exemplo. Então, nesse caso, o brilho por si só já seria o suficiente. Mas, enfim, fazendo as notas certinho, como a gente fez aqui nesse vídeo, pelo menos a vitoriosa foi as televisões OLED da LG, mas agora a decisão fica com vocês, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Valeu, falou e até a próxima!